alguns anos atrás teve um zagueiro do São Paulo que chamou o juiz e reverteu uma decisão que o juiz tinha dado, uma falta contra, e ele falou, não foi. Parte da torcida caiu em cima e falou, pô, você é tonto falar onde já se viu? E uma grande parte falou, meu, que maravilhoso, que legal você ter sido honesto em falar. Teve um atacante do time adversário que elogiou esse zagueiro. Alguns meses depois, teve um lance que o atacante que havia elogiado pôs a mão na bola, o juiz não marcou, ele não levantou a mão para falar, olha, eu pus a mão na bola, foi falta. Então, isso acontece muito. Eu acho bacana quando as pessoas fazem têm esse tipo de atitude, mas quando é a minha vez, puxa vida, deixa eu ficar quietinho e levar vantagem da situação. Isso acontece muito, a gente sabe, né? Todo mundo acha bacana quando a gente fala de exemplos lá de fora, exemplos principalmente dos nórdicos, olha como são civilizados, olha como eles fazem as coisas e tal. Por que você não faz aqui? Ah, não, aqui é diferente. Como? Agora eu quero trazer esse nosso bate-papo para que seja muito hands-on. Isso a gente sabe. Como a gente faz para mudar isso na organização e principalmente nos líderes? Fala, puxa vida, não é só bonito falar, não é só bonito ver que os outros fazem, elogiar as atitudes dos outros, mas fazer também. Como você faz isso? Eu vou também dar depois a minha visão de como eu faço. Essa mais uma pergunta que tem muitas respostas, tem muitos caminhos, mas todos eles não são fáceis. Não são fáceis, não são simples, são trabalhosos, exigem um esforço coletivo, existe um esforço que deve partir de pessoas que têm mais influência, que são mais vistas como autoridade, como às vezes até mesmo celebridades, né? Não são autoridades, mas são famosos, então estão muito em evidência. Um exemplo de que o mundo corporativo tem muito disso é ver pequenos exemplos do mundo cívico, da sociedade em geral. Por exemplo, quando um caixa de mercado te dá um troco a mais, você fica calado ou você devolve? Porque quando ele te dá um troco a menos, você não fica calado. Então, esse é um exemplo bem básico do que a sociedade passa. E estamos falando de alguns reais, né? Mas se a gente for escalar esses reais em milhões, né? Ou milhares ou milhões de reais dentro de uma empresa, como que isso seria tratado? Se a gente não falar em termos monetários, a gente falar em termos de características sociais dentro da empresa. Poxa, eu tô vendo que o meu colega de trabalho está sendo assediado. Não é comigo, o troco não é meu, não está mexendo com o meu bolso ou a minha questão social, eu vou ficar calado. Então, até que ponto a gente consegue fazer com que as pessoas tenham essa maturidade de querer se expor a uma situação que pode ser reprovada muitas vezes, mas que também pode ser elogiada em poucas vezes. Então a gente tem que fazer uma reversão desse quadro e mostrar para as pessoas que fazer o bem compensa. Em ser honesto compensa. Como a gente faz isso no mundo corporativo? E no mundo corporativo a parte mais interessante é que a gente fica pensando em recompensas para incentivar certas atitudes. Então, geralmente, lá da psicologia, lá atrás, quando a gente fala de behaviorismo, lá dos estudos dos cachorrinhos, né? Vamos fazer o cachorrinho ficar feliz, abanar o rabo, perceber que ele está feliz porque eu vou dar um docinho ou dar uma comidinha para ele. E a gente começa a estimular e daqui a pouco, toda vez que eu toco o sino, ele fica feliz, ele já nem sabe mais se é porque eu tô tocando o sino, se é porque eu vou dar um doce, se é por causa da minha presença. A gente acabou de estimulá-lo através de uma recompensa e moldamos o seu comportamento. Dentro das empresas, isso ainda é muito, muito visível, né? Muito através de comissões, bonificações, através de recompensas, promoções, salários, prêmios, ou até mesmo um destaque ou outro, funcionário do mês. Isso tudo é uma tentativa de reforçar um comportamento positivo e refrear os comportamentos negativos. Agora imagina, uma pessoa que nunca está no hall da fama, ela nunca é o funcionário do mês, ela nunca tem esse reforço porque ela nunca tem um estímulo, nunca teve, e ela se considera muito longe de receber esse estímulo. O que mudou para ela? Não muda nada. Então esse tipo de recompensa, esse tipo de mecanismo, muitas vezes serve para poucos.
apesar de ser um exemplo.